Olá pessoal, estamos mais uma vez de volta aí depois de um longo tempo sem gravar uma nova videoaula. Eu vou apresentar para vocês nessa nova aula como utilizar a API Google Map, ou seja, aquela API onde você pode adicionar um mapa durante a sua aplicação, na aplicação que você estiver desenvolvendo. Eu comecei a desenvolver uma aplicação de teste que eu vou apresentar para vocês durante a videoaula. Eu tenho aqui o exemplo do código fonte que nós vamos estar utilizando, que eu vou fazer junto com vocês aí. E tem aqui a aplicação funcionando. É uma aplicação simples, onde que eu criei um mapa e marquei no mapa uma determinada localização. Então aqui estamos utilizando aqui um menu lateral também, que nós vamos estar vendo como criar esse menu lateral, que eu vou estar utilizando o próprio padrão que é utilizado pelo Android Studio, que é gerado por ele, e explicar esses detalhes de como gerar essa aplicação básica. E também não vou ensinar somente este exemplo que vocês estão vendo aqui na tela, não. Eu vou ensinar mais coisas para vocês aí ir acompanhando e aprendendo novas informações. Então, não vou apresentar somente esse tipo de exemplo para vocês aí. Bem, para começar, eu vou criar aqui uma nova aplicação. Eu vou chamá-la aqui de videoaula Google Maps. Vejam só que ele está criando para mim um pacote já com o nome que eu quero, que neste caso aqui eu tenho o nome do meu pacote paulovmdura.com.br. Se eu quiser eu posso alterar esse nome de pacote. Só uma informação muito importante para quem for publicar uma aplicação na Google Play, com relacionado ao nome do pacote, não utilizar nomes que tenham registro de patente, como por exemplo o Google Maps. Então neste caso aqui, se eu for publicar essa minha aplicação, eu não vou conseguir. Então é interessante você colocar aqui um outro nome, mesmo que o nome da sua aplicação seja videoaula Google Maps, e se eu for publicar essa minha aplicação, então tome cuidado aqui na hora de você alterar, definir esse nome. Então altere o nome deste pacote, que vai ser muito importante para vocês e não terem problemas na hora de for publicar a aplicação na Google Play. Então vamos lá. Então aqui, ó, para evitar esse tipo de problema, caso eu vá publicar esta aplicação, nós podemos colocar aqui, ó, videoaula mapas. Ou eu posso alterar aqui também o nome da minha aplicação e que ele vai compor também esse nome do meu pacote. Então posso colocar aqui, ó, videoaula mapas. Ajeitar aqui o pacote. Pronto. Então, se você observou, o nome da minha aplicação vai ser o mesmo nome no pacote que vai ser complementado aqui. Vamos ficar em próximo. A API que eu vou estar utilizando vai ser a 14, a 4.0, pois é a que tem uma maior quantidade de dispositivos utilizando essa versão. Eu poderia muito bem utilizar aqui uma versão mais atual, a 6.0. Se você estiver utilizando essa versão 6.0, não há nenhum problema de utilizá-la. Tá? Bem, como template, aqui eu vou estar utilizando este daqui, que já vai me adicionar este menu lateral, já para a gente poder agilizar, não ter que ficar fazendo todo esse menu do zero. Tá? Então vamos criar aqui a nossa aplicação com este template. Aqui eu vou chamar de ACT principal. Eu vou mudar aqui para ACT principal, o nome do tio da minha aplicação. Vou deixar aqui como exemplo videoaula com mapas. E vou finalizar. E aguardar que o Android Studio crie o nosso projeto. Então,
Como já falei, vai ser um exemplo bem simples no início. Depois nós vamos avançando aí com novos exemplos, tá ok, pessoal? Então aqui o Android Studio está criando aqui o nosso projeto. Vamos terminar de esperar que ele configure todo o projeto para que nós possamos aí começar a codificar alguma coisa no nosso projeto. Bem, aqui quando vocês abrirem seu projeto, vocês podem ter o seguinte problema. No caso aqui, para renderizar a minha tela, ele está pedindo aqui a versão do Java 1.8. Então, se eu não tiver essa versão instalada no meu computador, que é o meu caso, eu não vou conseguir renderizar essa versão do Android N, que é a API 23. Então, no meu caso aqui, pessoal, eu tenho várias APIs instaladas no meu computador. Se vocês pegarem a instalação padrão sem efetuar o download ou adicionar algum pacote, vocês não vão conseguir visualizar todas essas APIs. Para resolver esse problema, basta eu alterar a versão da API de renderização. Então, neste caso aqui, eu vou colocar a API 23 e aguardar que o meu layout seja renderizado. Então, aqui ele montou para mim o layout que a gente vai estar utilizando ao longo do nosso projeto. Então, aqui, se vocês observarem, ele montou esse menu lateral, esse menu de navegação, com o nosso mapa que a gente vamos estar utilizando. Então aqui, para a gente poder entender essa nossa aplicação, eu tenho o ACT underline principal, que vai estar compondo todo o meu menu da minha aplicação, tanto a área onde eu vou incluir o conteúdo ou botões, a área de desenho do meu aplicativo. Tá? Se a gente abrir aqui o XML, eu tenho o componente relacionado ao menu lateral, que é esse cara aqui, relacionado a essa tag. Essa tag include, me permite adicionar outros XMLs dentro de outros XMLs, me permitindo fazer uma separação dessa minha janela. Por exemplo, se eu quiser utilizar este meu XML com app bar em outro XML, eu vou conseguir utilizar. Então, esse recurso dentro aqui do Android Studio, utilizando essa área de separação de XML, é muito interessante. Então, tem aqui a área dos menus que nós vamos estar utilizando para adicionar esses meus componentes. O app bar, que é a barra de menu. O content ACT principal, que é a área onde eu vou estar adicionando o conteúdo da minha aplicação. Só que no nosso caso aqui eu não vou utilizar este componente, eu vou substituir por um outro. Eu tenho aqui a barra onde que tem um desenho, o logo deste meu menu. Então você pode alterar este desenho também, a imagem que é adicionada neste menu lateral. Então veja só que é bem interessante a forma como é separado, codificado este nosso menu, esse menu lateral, que é aí um novo padrão utilizado aí agora nas aplicações em Android. Então aqui eu tenho o outro XML relacionado ao menu da minha aplicação, tá? Que são os demais menus. Então esse aqui seria o menu principal da minha aplicação, que aqui no exemplo não tem, mas eu retirei, aparece aqui ao lado. Vamos ver se aqui no layout aparece. Não, aqui também não apareceu não. E o menu relacionado aos itens de menu que serão exibidos aqui na lateral. Neste exemplo aqui eu só tenho um único que eu retirei nesse exemplo. Este menu está associado aqui,
Cadê? Aqui, ó. Nesse Navigation View. O menu que eu quero adicionar neste meu menu lateral, eu vinculo através dessa tag menu. Tá? Então, onde que eu vou estar adicionando esse meu menu aqui. E o layout, o cabeçalho desse meu menu, que é essa área verde com o símbolo do Android, e eu adiciono através dessa tag. Então vejam só que o Android Studio já traz o layout completamente pronto, sem a gente ter que se preocupar, ter que ficar digitando manualmente o layout desse tipo. Então é importante que nós utilizarmos esse recurso para agilizar aí o nosso desenvolvimento. Bem, continuando, nós temos aqui dentro do nosso pacote alguns outros arquivos de recurso também, arquivos de imagem relacionado ao ícone que será utilizado que vai ser exibido pelo usuário na hora que for instalado na aplicação, que é este ícone aqui, ó, do Android. E temos aqui o que foi criado também automaticamente, alguns ícones de menu que é utilizado pelo menu lateral, tá? Depois nós vamos adicionar o nosso próprio ícone. Eu vou excluir esses ícones durante a aula e adicionar o nosso próprio ícone. Bem, vamos executar este exemplo para que vocês possam visualizar este menu lateral, essa aplicação de exemplo funcionando. Então vou executar aqui essa aplicação, selecionar aqui o emulador que está em execução e aguardar que a minha aplicação seja iniciada aqui no meu emulador. Então, pessoal, vamos aos poucos ir aprendendo aí novos recursos que eu não apresentei nas minhas aulas anteriores, já que as minhas aulas anteriores eu ensinei itens básicos para quem está começando, para quem queria aprender Android, né, ou quer aprender Android, como desenvolver uma aplicação básica. Agora nós vamos começar a avançar um pouco mais nos recursos de uma aplicação Android, de como desenvolvê-la, de como utilizar esses novos recursos, que é muito importante hoje em qualquer aplicativo. Aprender novas funcionalidades. Bem, a aplicação aí já está aguardando aqui o processo. Vamos aguardar aqui. Aí, opa, já está iniciando. Aqui também, pessoal, nós vamos fazer no nosso código-fonte algumas alterações. Nós vamos modificar aqui todo esse, não todo, mas algumas partes do nosso código para que seja aí, utilizada aí da forma como eu planejei aí para vocês. Bem, temos aqui o nosso aplicativo funcionando, o menu lateral sendo executado, o menu que está aqui na barra do topo, tá? Que é esse menu aqui, ó, que nós não vamos utilizar por enquanto. E nós temos aqui o nosso código fonte, que nós vamos estar alterando também. Então, vamos começar a realizar as nossas modificações. Primeiro, nós vamos alterar o nosso menu. Eu vou retirar esse item de menu aqui, que vai ser esse menu lateral. Vamos retirar aqui, que eu não vou estar utilizando. Vamos retirar aqui também. E vamos alterar aqui o ID. Por enquanto, eu vou deixar este ícone. Depois nós vamos alterar esse ícone desse meu menu.
Vamos colocar aqui, ó, nave exemplo básico. Vamos colocar aqui exemplo básico. Agora vamos ao nosso código fonte. Vamos explicar como que funciona. Bem, eu tenho aqui o toolbar, que é a barra aí que fica aqui no topo do nosso aplicativo, que você pode adicionar botões, customizar aí de acordo com a sua necessidade. Aqui está buscando o toolbar que está associado ao meu XML. Cadê que o toolbar está aqui, ó. App bar layout, e dentro do app bar layout eu tenho aqui o toolbar, que é o componente, que é esse componente aqui, ó. O float action button, esse código eu vou remover, pois eu não vou utilizar este código, que seria aquele botão flutuante que nós temos aqui na lateral, esse ícone aqui. Então eu não vou estar utilizando este botão na nossa aplicação. Então, aqui no nosso código fonte, eu vou apagar este código. Vamos salvar. E vou aqui no app bar act principal apagar este botão. Vou apagar aqui pelo XML. Aqui, ó, que é o float action button. Vamos salvar. Aqui eu vou alterar também na hora do que for chamar o menu. Depois nós vamos realizar essa alteração. Aqui, pessoal, é onde que está sendo chamado aquele menu lateral através do componente drawer layout. Ou seja, eu estou chamando a referência desse componente, criando uma referência do action bar drawer toggle, e tem aqui uma linha que nós devemos alterar também. Ou seja, esse método aqui, ó, que é o setDrawListener, ele não vai ser mais utilizado. Então, nós devemos alterar ele para o addDrawListener. Ou seja, ele que vai ouvir os eventos na hora que nós selecionarmos algum item aí da área do botão do nosso menu, tá? Na hora que a gente for abrir e fechar o item do nosso menu. E nós temos aqui o Navigation View, tá? Esse Navigation View vai corresponder aos itens do nosso menu que nós vamos estar selecionando. Então aqui no nosso menu, on Navigation Item Select, eu vou apagar esse cara. E se for necessário, nós vamos utilizar aí mais, vamos adicionar aí mais itens de menu para estar comparando e testando. Vou apagar esse comentário e vou substituir pelo ID que nós criamos aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Nave underline exemplo básico. Exemplo básico. Este comando faz com que este meu menu, sempre que eu clicar no item de menu, o nosso menu lateral aqui, ele seja fechado. Então você pode adicionar esse comando caso você queira fechar esse meu menu. Eu tenho também esse código quando eu pressiono o botão back, que é o retornar. Ele também é fechado. Então o que está acontecendo aqui? Se eu pressionar o botão back uma vez, ele vai fechar o meu menu, caso ele esteja aberto. Se não, ele vai finalizar a minha aplicação ou retornar para um Activity anterior, finalizar o Activity atual.
Bem, vamos lá. Então aqui seria o básico desse menu, como é que é o funcionamento dele, quais são as classes que são criadas. Bem, alteramos o ID do menu, retiramos o componente de botão, float action, e vamos executar aí para ver como é que ficou. Aguardar aí que o nosso aplicativo seja executado. Pronto, aí exemplo básico. Sempre, pessoal, sempre lembrando de salvar o seu projeto, tá? Qualquer alteração que você fizer, salve o seu projeto.